Paz do Senhor, pessoal, estamos aí com mais um vídeo, mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, lição número 4 da lição juvenil. Mas antes eu quero mandar um abraço para todos aqueles que curtiram as curtições lá, o pessoal deu um joinha lá, um like, foi legal, Deus abençoe vocês. E também mandar um abraço para o KWP, a Luana Santos Alves, o Matheus Borges e o Francisco Samuel Barbosa, que comentaram no último vídeo que nós postamos ali, que foi a lição de número 3. E hoje, como eu falei, nós estamos aqui com a lição de número 4, lição juvenis, 15 a 17 anos, mas que são para os adolescentes também, essa lição juvenis. E hoje o assunto é louvor e adoração. É a mesma coisa? Então, a lição já perguntando aqui se o louvor e a adoração é a mesma coisa, ou se são a mesma coisa. E o texto aqui de início, ele está escrito assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. O que eu achei interessante dentro desse versículo inicial é quando ele diz assim: para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Então, demonstrando assim, o coração perfeito, no seu original, ele vai falar assim: amigável, pleno, justo, inteiro, preparado, pacífico, fiel. Então, um coração perfeito é esse coração dessa forma aqui, que podemos dizer que é amigável, coração amigável. E fala aqui, que no original hebraico ali é salém, mas fala aqui também que passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então os olhos do Senhor, ele conhece, ele sabe ver quem é um adorador realmente, aquele que adora o Senhor. Mas a lição número 4, ela traz aqui também o objetivo dela, diferenciar louvor de adoração, mostrar que nem todo louvor e adoração são musicais, elencar os elementos do louvor e da adoração na música cristã. E nós vemos já no início da introdução, fala assim: em diversas igrejas o culto se inicia com cânticos, geralmente corinhos ou músicas de sucesso de rádios evangélicas, entoados pelo grupo de louvor. Além desse momento, o louvor também se faz presente no culto, durante o canto congregacional, que é aquilo que nós até estudamos, eu acho que na lição passada, sobre a Reforma Protestante, Martinho Lutero, que trouxe o louvor congregacional. Quantas vezes já ouvimos o dirigente do culto dizer: vamos louvar a Deus com o hino de número tal? Não é à toa que muitas pessoas associam louvor diretamente com música, mas seu significado é mais profundo. Tópico número 1, ele já diz assim: o que é louvor? Então o tópico número 1 pergunta aqui: o que é louvor? Louvor diz assim: você sabia que a expressão hebraica aleluia significa louvai ao Senhor? Então o louvor, ele é a celebração ou a manifestação honrosa de homenagear alguém também. Então o louvor é dessa forma, é uma celebração. O pessoal louva lá na igreja, faz aquele louvor, celebração, e fazem isso no culto. E aqui está dizendo que, segundo o dicionário, louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Louvar é reconhecer os méritos de alguém. Então o louvor é o reconhecer o mérito. Então, quando a pessoa está louvando ao Senhor Jesus, ele está reconhecendo ao Senhor, reconhecendo o mérito ao Senhor Jesus. E quando fala em louvor, até a lição ela comenta que
que nem todo louvor é um ato religioso. E é verdade mesmo. Por quê? Porque às vezes o pessoal fala assim, ó, fulano foi aprovado, diz assim, ó, muitas vezes dizemos que fulano foi aprovado com louvor, ou seja, com mérito. Com louvor você passou na escola, na faculdade, o Vini que está aqui, com louvor passou no IFPR, coisas mais ou menos assim. Com louvor atingiu o objetivo tal. Então, com louvor, quando fala com louvor, é com mérito. Você alcançou algo, com mérito. E aqui na Bíblia também fala de um exemplo negativo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo chamando a atenção do pessoal lá de Corinto, chamando a atenção deles que, olha, vou dizer, não vos louvo, vocês não estão bem, vocês não estão legal, não tá certo isso. Depois ele fala, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Não estão se ajuntando para coisas boas, né, para falatório, para briga, para tanta coisa errada. Então, você vê também que o louvor, ele é usado também, a palavra louvor, tem para celebração, para mérito, mas também para desmérito. Então, nisso Paulo usa esse texto aqui. Paulo não louvava o pessoal lá de Corinto, não elogiava pelo fato do comportamento deles negativo, então não vos louvo por isso. Então você vê que o louvor aqui é usado também para esse tipo de coisa. Daí diz aqui a lição, louvor é uma atitude de reconhecer os atos de Deus em nosso favor. Agora falando de Deus, quando nós louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo o que Ele fez por nós. Quando eu louvo a Jesus Cristo como Salvador, eu reconheço a morte dele na cruz por nós. Eu reconheço ele entregar a vida dele na cruz por nós. Tudo bem que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós reconhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ali eu reconheço a Jesus também, que se entregou por nós. Derramou o sangue na cruz do Calvário por nós. Né? Tanto que ele falou com Deus, se possível, faça de mim esse cálice. Mas se não fosse possível, entregaria a vida por nós. Então, louvo a Jesus Cristo pela atitude dele, louvo a Jesus Cristo por tudo que ele fez. Isso é um louvor, é um mérito, é uma celebração por Jesus Cristo. Salmo 68, versículo 4 diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Então nós vemos no Salmo 68 e versículo de número 4 aqui, chamando a atenção de cantar a Deus, cantar louvores ao Senhor, louvai aquele que vai sobre os céus. Então, um texto aqui que fala do louvor. Então aqui demonstra que nesse caso o louvor é algo para adorar a Deus também cantando. A música é algo para louvar a Deus. Então a música diz aqui que é uma das formas de tributar o louvor ao Senhor através da música. Então isso é louvor. Agora nós vamos falar o que é o tópico 2 aqui, que diz assim: o que é adoração? Adoração diz assim: adoração é a veneração, se render a uma divindade. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos nos rendendo a uma divindade. No nosso caso, nós estamos nos rendendo ao nosso Senhor, nosso Deus. Nós estamos entregando a nossa vida para Ele. E quando nós estamos louvando, nós podemos também estar adorando ao Senhor. Nós estamos venerando Ele. Nós estamos fazendo uma veneração ao Senhor. Isso é adoração. A lição até diz aqui que hoje em dia alguém fala assim: adoro o bolo de chocolate, no sentido de gostar muito. Daí alguém bem sem graça diz: eu não adoro, só adoro a Deus. Brinca aqui na lição. Mas em sua essência, a adoração tem um sentido eminentemente religioso. Então, a adoração é algo
gigantesco, é algo grande, é algo maravilhoso. Uma adoração, uma veneração a Deus. É um entregar sua vida para Deus. Daí diz aqui que na maioria das religiões as pessoas adoram, isto é, elas expressam sua fé. Aproveito e pergunto, você tem expressado a sua fé, a sua devoção com amor a Deus? Você tem expressado a sua devoção? Você tem adorado a Deus? O que você tem feito? Você tem adorado a Deus? Então, expressando uma adoração a Deus. Então, quando nós adoramos, nós estamos expressando uma adoração. Diz aqui, nós cristãos evangélicos adoramos unicamente a Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Daí nós vemos em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5, que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então ele demonstrando aqui uma adoração a Deus, o Criador de todos dos céus, da terra, do universo. Isso é uma adoração. Uma adoração a Deus, adorando esse Deus que é infinito, onipotente, onisciente e onipresente. Adorar a Deus. Então é um mandamento isso daqui. Adoração a Deus. Ter esse relacionamento com Deus. Então seria a diferença do louvor e da adoração. Tópico 3. Olha a Aninha falando. Tópico 3. Como já vimos antes, louvor não é a mesma coisa que música. Mas não há dúvida que ela é uma excelente forma de se louvar a Deus. Como a música é uma forma de expressão que mexe diretamente com as nossas emoções, ela se revela um veículo perfeito para elevarmos nossos pensamentos a Deus. Então você vê que através da música, aí sim nós podemos louvar, mas através da música nós podemos adorar a Deus. Uma adoração ao Senhor. Nem sempre o pessoal está louvando, mas está realmente adorando. Está cantando para ação de graças, cantando para Jesus Cristo, cantando ali para adorar a Deus, mas muitas vezes não estão cantando, mas não estão adorando. Alguns não, podem cantar e ao mesmo tempo estar adorando a Deus. Depende de como você vai estar entregando o teu louvor ao Senhor. Daí diz assim, qual a música ideal para o louvor? Bem, música ideal para o louvor, aí depende muito da cultura. Por exemplo, na África o pessoal dança lá e canta, é muito lindo aquilo, no Brasil já é diferente. Mas sobre ritmos também, não há. Alguém pode ouvir um louvor bem lento, outro gosta de um louvor mais rápido, isso não importa. Importa você adorar a Deus. Por exemplo, nesses dias aí, estava ouvindo um louvor que se chama, do grupo Oficina G3. Até o DVD eu estava assistindo lá, era O Filme o nome do DVD. Era um momento ali meu com Deus, e eu pude louvar ali, adorar a Deus, senti muito a presença do Espírito Santo de Deus, pude me derramar ali na presença do Senhor, chorar ali, falar com Ele, entregar minha vida, fazer um quebrantamento, que a adoração é isso, é se quebrantar. Não é apenas a atitude de fazer aquele louvor, mas a atitude de se quebrantar, de chorar, de derramar as lágrimas para Deus, de reconhecer a grandeza dEle e reconhecer que nós somos pequeninos e que necessitamos e precisamos dEle. É um reconhecimento. Quando nós chegamos nessa atitude, depois do louvor, a adoração, de reconhecer Deus, reconhecer a grandiosidade dEle, e quando nós sentimos esse algo de olhar para nós e olharmos como somos pequenos e olhar a grandeza dEle, aí chegamos numa atitude de adoração a Deus. Eu pude sentir isso aquele dia que eu estava ouvindo esse DVD. E assim, outras vezes que eu estou ouvindo outros DVDs aí, outros CDs,
de outros cantores, eu sinto a presença do Espírito Santo também. Então, qual a música ideal? Adora o Senhor. Louve lá e você vai saber qual é a música. O momento, a cultura, o clima, tudo coopera. Tudo coopera, mas aproveita isso. Adora o Senhor. Número 4. Número 4 aqui, estamos quase encerrando. E o meu louvor. Diz aqui. Os integrantes dos grupos de louvor nas igrejas muitas vezes são também chamados de ministros de louvor, o que tem certa lógica, visto ser este não apenas um trabalho dedicado a Deus, como também bíblico. Daí ele cita 2 Crônicas capítulo 5, versículo 12, que fala dos levitas, que eram cantores, que estavam lá com Asaf, Emã, Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, saltérios, harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, então adoravam ao Senhor. Sobre ministro de louvor, lá de vez em quando nós fazemos parte de um grupo de louvor lá da igreja, de vez em quando me colocam lá para ministrar louvores, já faz mais de 10 anos que eu faço parte daquele grupo, mas de vez em quando eu estou ministrando lá, e quando estou louvando, eu não estou apenas numa atitude de louvor ali, mas eu estou numa atitude de adoração, que é um momento que a gente está, além de render graças, que é o momento de louvor, a gente está reconhecendo a grandeza de Deus e adorando Ele, que é o digno de toda adoração. Aqui também diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, Salmo 150, versículo 6. Então, chamando a atenção que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, todos os que têm fôlego, para adorar a Deus, para louvar a Deus, que é tremendo isso. E daí, lá no finalzinho, ele tem o subsídio 1. Subsídio 1, ele fala aqui, melhor, subsídio 2, ele fala aqui que no Antigo Testamento empregava 3 palavras básicas para conclamar os israelitas a louvarem a Deus. Que é Barak, que é para bem dizer, palavra Halal, do qual deriva a palavra aleluia, que literalmente significa louvar ao Senhor, e a palavra Yadá, que é traduzida por dar graças. Então ele até cita aqui no subsídio da lição a respeito disso daqui. O primeiro cântico na Bíblia, entoado depois dos israelitas atravessarem o Mar Vermelho, foi em síntese um hino de louvor, de ação de graças ali, agradecendo a Deus por aquele momento que estavam passando o Mar Vermelho. Então, a aula nossa hoje é isso daqui. A próxima aula será Regras para um Louvor nota 10. Já quero estar agradecendo a vocês que estamos, eu não sei nem quantos minutos foram, na verdade, Vini. Faltam 10 minutos para acabar. Mas hoje a gente teve essa aula mais rápida aí. E que o Senhor continue abençoando a tua vida. Lembrando, meu amigo presbítero Márcio Mainardes, eu vou colocar o link também lá no vídeo, lá embaixo, do canal dele. Ele tem ministrado as aulas para adultos e eu tenho ministrado as aulas para classes juvenis que embora temos a lição adolescentes, mas a classe juvenis ela abrange todos os adolescentes também. Eu quero mandar um abraço a todos, obrigado por vocês estarem curtindo, por vocês estarem, dar um like lá, por se inscreverem no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Quero mandar um abraço para todos os adolescentes aí de todos os lugares, Brasil inteiro, de outros países também, aí, se estiver ouvindo, um grande abraço para vocês e os nossos adolescentes aí da Assembleia de Deus de Telêmaco Borba, o grupo Adonai também, eu tenho que dar esse abraço para eles aí, um grande abraço para eles, e lembrando que nós devemos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores. Então que nós possamos ser adoradores, que possamos louvar ao Senhor em todo tempo e adorar ao Senhor em todo tempo. Nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor. Precisamos ter uma vida na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Precisamos aí ver adolescentes cheios do Espírito Santo. Um exército cheio do Espírito Santo. Que você faça parte desse exército e venha louvar ao Senhor, mas que você venha também adorar a esse Deus maravilhoso. Que Deus tem chamado você. Deus tem chamado você para ser um adorador. Deus tem chamado você para louvar e engrandecer o nome dele.
tá? Um grande abraço em nome de Jesus aí. E dá uma olhadinha na minha página também lá, Juninho Espírito Santo. Fala. Tá na descrição a página. Tá lá na do Juninho. descrição, lá embaixo, lá você vai ver lá a página, o Facebook. E na tela também vai E estar. tudo mais lá. Vai estar na tela também, o Vini vai colocar lá. Mas um abraço para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. E até semana que vem aí com a lição número 5, regras para um louvor nota 10. Deus abençoe e a paz.